Olá, criativa! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com você sobre precificação. É uma aula sobre precificação de uma forma leve, de uma forma prática, para que você entenda de uma vez por todas como precificar o seu produto e quebrar aí muitos mitos. Muitas pessoas fazem da precificação uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada, e aí você acaba que desiste dessas aulas de precificação. Eu vou aqui colocar para você de uma forma leve, da forma como eu venho fazendo e tem dado certo. Então já pega aí a sua caneta, o seu papel e vai anotando tudo que eu vou falando. E aí você com toda certeza vai chegar em um valor que vai ser coerente tanto para você quanto para o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui três itens que eu não posso ignorar na hora da precificação. Aliás, quase nada você vai ignorar dentro da precificação. Então eu tenho os meus custos fixos, os meus custos variáveis e o meu salário. Vamos começar falando um pouquinho sobre o seu salário. É claro que a gente quer ganhar 20 mil reais, mas vamos colocar esses 20 mil reais lá na margem de lucro, né? Claro que a gente quer aumentar o nosso salário aí de acordo com o que a gente pensa que seria ideal pra gente, mas a gente precisa ser realista. Então vamos colocar um salário base de R$ 1.500. Então eu quero ganhar R$ 1.500 com a papelaria. Se eu quero ganhar R$ 1.500, você vai pegar aí a sua calculadora junto comigo e nós vamos fazer R$ 1.500 e eu vou dividir por 21 dias. Por 21 dias, por quê? Porque você não trabalha 30 dias, você trabalha no máximo 23, 24, se você contar sábado. Se você trabalhar de segunda a sexta, provavelmente vai dar aí entre 21 e 22 dias. E aí você tem este valor aqui de R$ 71,42 ao dia. É isso que você precisa ganhar para que você tenha um salário de R$ 1.500. Então, esse é o custo do seu salário. Vamos lá para os custos fixos. Nos custos fixos, a gente tem uma grande briga em relação a isso, porque muita gente não aluga espaço para poder fazer o cálculo dos custos fixos, né? A gente trabalha em casa, mantém um ateliê em casa, dentro de um quarto, dentro de uma sala, em algum cantinho, e aí acontece que o marido muitas vezes, ou a pessoa com quem você mora fala, mas vai ter os custos fixos, tem aí o aluguel, a luz e tudo mais. E quando você não tem um custo fixo, que seria de um aluguel, de um espaço próprio para isso, então ele não é um custo é por isso que eu falo que quase nada na papelaria você deve deixar de calcular. Mas nesse caso, muitas pessoas falam assim, mas a minha força aumentou, a minha água aumentou, eu precisei colocar mais internet. E muitas vezes não é por conta da papelaria, e sim por você estar em casa. Antes você trabalhava fora, então você não ligava ventilador, não ligava ar-condicionado, não gastava a energia que você gasta hoje em termos de força, luz, você não ficava com as coisas ligadas, com o micro-ondas ligado para descongelar, você ficava fora. E aí a gente tem todas essas variáveis. No verão, a gente acaba ligando mais ventilador, mais ar-condicionado, acaba bebendo mais água e com isso você aumenta o seu custo, não necessariamente pela papelaria. Então, quando você tem que estar em casa, quando você está em casa e tem o seu ateliê em casa, você vai ter que esperar um pouquinho para fazer esses custos e você vai ter que levar em consideração todas essas variáveis. Por exemplo, a gente falou do verão, mas no inverno a gente toma banho extremamente quente e aí acaba que você usa mais força por conta do chuveiro elétrico. Então, muito cuidado na hora de pegar os seus custos fixos e colocar ele aí dentro da sua precificação. Se você quer fazer o seu custo fixo baseado de acordo com o que realmente aumentou, então você vai pegar aí a conta dos últimos 3 meses, espera uns 3 meses de papelaria e você vai sempre se basear. Você vai pegar
a base desses 3 meses, você soma, divide por 3 para ver qual era aproximadamente o custo que você tinha de força. E aí, os 3 meses seguintes que você está em casa trabalhando com papelaria, tendo uma produção ativa, então você vai somar e ver qual vai ser a diferença. Você vai ver que essa diferença é muito mínima. Por quê? Porque o computador, a impressora, a silhuete, tudo isso não vai te custar, ele vai ter mais ou menos o mesmo custo de uma TV ligada o dia todo. Não é o custo de um micro-ondas, não é um custo de ar-condicionado, não é um custo de ventilador. É quase que inexistente esse custo. Ele existe? Existe. Mas vai ser super pouco. E você vai precisar levar em consideração todos os fatores que eu falei anteriormente. Se você não estava em casa, o que mais você está utilizando, além de fazer o seu trabalho de papelaria, certo? Então, o teu custo fixo, ele fica muito mais fácil de você calcular quando você aluga um espaço, porque aí, independente do que for acontecer, você vai ter aqueles custos. Se você alugou um espaço, você vai ter aluguel, você vai ter conta de água, você vai ter conta de luz, você vai ter conta de internet, independente se você vai vender ou não. Então, aí sim, você tem um custo fixo. Então, vamos supor aqui que você tenha um custo fixo de um aluguel, vamos colocar 3 itens. O aluguel de R$500, a água, vamos lá, de R$30. E também uma luz de R$50, eu tenho o valor de R$580 por mês de conta fixa, independente se eu vou vender ou não. E eu vou dividir pelos mesmos 21 dias de trabalho. Então, eu preciso vender R$27,61, independente do que se eu vou ter lucro ou não, para que eu pague as minhas contas fixas. Então, eu vou ter que vender diariamente R$27 para arcar com os R$580 que eu tenho de custo fixo. Então, esse valor aqui de R$27,61 por dia, R$580 por mês, ele é fixo. Se você não vender, se você alugou um espaço, então você vai ter que arcar, independente da venda ou não, senão você alega falência, certo? Então, aí sim é um custo fixo para você. E aí a gente tem, então, os custos variáveis, que são os custos dos produtos, né? Tudo aquilo que eu comprar para fazer um determinado produto, uma determinada encomenda, ele vai entrar para mim aonde? No custo variável. E aí a gente tem uma grande também dificuldade em fazer o cálculo de pedraria, de chaton, de cola, de pérola, de strass, tudo, certo? Então aqui você não vai contar a pérolazinha, você não vai contar cola, você não vai contar gotinha de cola. Tudo isso você vai somar dentro do seu custo variável e ver quantas caixas você consegue fazer. Então, supondo que eu compre uma cola, eu paguei R$9, eu vou até mostrar o tamanho da cola para você. Paguei aqui, ó, R$9 nesta cola aqui, ela tem 250 gramas. 250 gramas de cola é muita cola. Eu vou conseguir colar com isso daqui mais de 200 papéis. Então, supondo que seja 200, eu vou dividir os meus R$9 e vou dividir por 200 papéis. Eu vou ter um custo de 0,04. Eu vou até anotar aqui, ó, 0,04 por folha, certo? Então, você precisa ver a quantidade, e isso você só vai conseguir fazer esses cálculos corretamente de acordo com o personalizado que você for fazer. Ah, mas eu quero então fazer o cálculo das pérolas. As pérolas é o seguinte, você comprou ali uma cartela de pérolas, você comprou 250 gramas de pérola, geralmente ela vem por grama, né? E aí você pagou R$15. Quantos personalizados você vai conseguir fazer? Então, você vai fazer ali em torno de 50 a 60 personalizados com aquelas pérolas. E aí você vai ver o custo disso. Supondo que eu paguei R$15 e eu consigo fazer aí 50
personalizados com 15 reais. 15 reais eu divido por 50. E aí eu tenho um custo de 0,30 centavos por personalizado. Então, você vai fazendo todo esse cálculo e chegando no valor final. Quando você chegar no valor final do teu produto, você vai fazer a soma do seu produto, de tudo aquilo que entrou como custo, e você vai dividir pela quantidade de personalizados que você fez, certo? Então, vamos lá. Uma outra dúvida é sobre impressão. Então, eu tenho aqui a impressão, a minha máquina, a minha impressora, ela tem autonomia para fazer 7.500 impressões coloridas com 4 tubos de tinta. Ou seja, os 4 juntos, os 4 que eu coloco aqui, os 4 book que eu coloco, eles têm a autonomia de fazer 7.500 páginas, segundo o fabricante. E aí eu pego com a tinta original, que custa R$ 249 reais o kit com 4. Então, eu tenho R$ 249 reais dividido por 7.500 páginas, eu tenho um custo de 0,03 centavos por impressão colorida. E aí, você vai fazer este custo também. Ah, Tati, mas eu não sei qual a autonomia da minha impressora. Então, você vai lá no site, você vai lá nas especificações e você vai lá no manual e lá ele vai falar para você. E aí, você pode diminuir, por exemplo, ao invés de 7.500 páginas, coloca 6.500. Então, você vai ter aí um custo de 0,3, 0,4 centavos por página. E se você pagar mais barato no seu kit, então vai baixar ainda mais, certo? E aí vem aquela história, Tati, mas eu comprei uma manta de strass que é muito mais caro. Se você comprou produtos específicos para aquele determinado pedido, então eu paguei 60 reais na minha manta de strass, certo? E eu vou fazer 60 reais e eu vou fazer 30 personalizados. Então vai me dar R$2 por personalizado. E aí o que acontece? Ah, mas vai sobrar. Não tem problema. Você não vai fazer o cálculo individual. Você vai fazer aqui o cálculo de tudo o que você comprou de diferente para aquele determinado pedido. Se o pedido você comprou uma manta de strass exclusivamente para aquele pedido e você não vai utilizar de novo, então quem tem que arcar com o custo disso é o cliente, certo? Então, vamos supor que você vai fazer aqui, ó, 2 impressões, certo? Então, cada folha vai me custar de 3 a 4, vou colocar 4 centavos. Então, eu vou fazer um pedido de uma caixa Milk, vou pegar aqui, uma caixa pirâmide, tá aqui. Uma caixa pirâmide, certo? Então, eu tenho aqui 2 folhas impressas. Na verdade, essa daqui dá uma, tá? Essa daqui dá uma folha, mas supondo que seja 2 folhas. Então, eu tenho 0,8 centavos, 4 centavos cada, 0,8 centavos. O que eu usei aqui? Cola. Quanto sai a minha cola? 4 centavos. Eu paguei R$9 e eu consigo fazer muito mais de 200, mas eu coloquei aqui 200. Então, eu já tenho 8, eu vou ficar com 12 centavos o custo disso aqui. Aqui eu não usei fita banana, aqui eu não usei pérola, aqui eu não utilizei nada, só cola e 2 folhas impressas. E o meu tempo, certo? Então, de custo para fazer essa caixinha, de custo de material, eu tenho 0,12 centavos. Agora, a gente vai voltar onde? Lá no nosso custo fixo e também o nosso salário. Então, eu consigo produzir quantas caixinhas por hora dessa daqui? Essa daqui, eu consigo produzir, Tati, em torno de 20 caixinhas por hora. Para quem tá começando, pode ser que consiga produzir menos, mas é uma média e você vai sempre fazer esse custo por hora. Então, você teve lá, você tem aqui
os R$ 1.500 que você quer ganhar, certo? Dividido por 21 dias, certo? Que dá os R$ 71,42. E você vai dividir esses R$ 71 pela quantidade de horas que você trabalha. Supondo que você trabalhe 6 horas. Então, você vai ter um custo de R$ 11,90 por hora. E por hora, você consegue fazer quantas caixinhas? Você consegue fazer 15 caixinhas. Então, 15 caixinhas vezes 0,12 centavos, você tem um custo de R$ 1,80 para produzir essas 15 caixinhas, mais os R$ 11,90. Então, aqui a gente está falando de 15 caixinhas. Então, eu tenho R$ 11,90 mais R$ 1,80, que é o salário mais o custo das 15 caixinhas, que custam 12 centavos cada uma. Então, eu vou somar R$ 1,80 mais R$ 11,90. Então, eu tenho aqui R$ 13,70 para 15 caixinhas. E aí, eu divido por hora. Dividido por 15, porque eu produzo 15 naquele momento, dentro da minha hora. Então, eu tenho o custo de 0,91 centavos. Se eu quiser somar neste custo aqui, 0,91 centavos, se eu for somar o custo fixo, se a gente estiver falando de R$ 580, então eu estou falando de R$ 27,61 dividido por quanto? Por 6 horas, que é a mesma quantidade de horas. Então, eu vou lá, 27,61 dividido por 6. Então, eu tenho R$ 4,60 que eu... R$ 4,60 é o custo que eu tenho por hora. Por caixinha, eu vou dividir por 15 caixinhas, porque eu consigo produzir 15 caixinhas em uma hora. Então, vai dar um total de 30 centavos a mais. Então, 91 centavos mais 30 centavos, R$ 1,21. Esse é o seu custo fixo, contando com os 30 centavos a mais, ele está entrando aqui por caixinha por hora produzida. Eu, Tati, não gosto de fazer esse cálculo tão minucioso. Eu uso esses R$ 27 que custa para mim por dia para eu manter a minha empresa aberta. Eu uso ele na soma total diária da minha venda. Mas eu quis fazer esse cálculo com você para que você consiga chegar num valor final e ver o quanto a papelaria ela é lucrativa. Aqui a gente não está mascarando nenhum tipo de produto e não estamos colocando nada a mais, apenas o que é correto, o que é simples, o que é fácil, o que é prático. As pessoas sempre têm essa mania de colocar muita coisa na precificação, acaba dificultando, e aí você sempre vai achar que o problema o porquê você não lucra na papelaria tá na sua precificação, quando na verdade não é a sua precificação que tá errada, e sim outros fatores. Pode ser vendas, pode ser uma deficiência em aparecer, pode ser uma deficiência em outros canais da sua empresa que não seja a precificação. Não coloque na sua cabeça que a precificação é uma coisa difícil. Não coloque na sua cabeça que você está perdendo dinheiro porque você não está conseguindo fazer essa precificação. Vamos deixar ela bem simples, vamos deixar ela bem leve para que você entenda que uma empresa, ela seja lucrativa, você precisa precificar certo, mas você também precisa ter vendas, você precisa ser da área comercial. Se você não aprender a vender, você não vai conseguir ter lucro na sua empresa, certo? Então, aqui nos custos, se você for colocar custos aqui de fita banana, de strass, de pérola, você vai fazer toda essa lista e dividir sempre pela quantidade de caixas que você consegue fazer com a quantidade de material que você tem,
certo? Isso é experiência, isso é com o tempo, depende do valor que você paga e sempre você vai incluir, não esqueça de incluir o valor do frete. Então, por exemplo, eu pago R$30 num pack com 100 páginas de folha gloss aqui na minha cidade. E eu não gasto gasolina para ir até lá, porque eu sempre que eu vou até lá, eu fui no mercado, eu fui em algum lugar, então eu não saí exclusivamente da minha casa para ir lá. Todas as vezes em que eu saio da minha casa, eu passo no açougue, eu passo no mercado, eu passo na papelaria e sempre é tudo muito caminho, é tudo muito aqui perto da minha casa. Então eu não coloco esse custo dentro da minha empresa. Ah, Tati, mas eu vou calcular, mas eu quero calcular, mas isso significa que você está numa ansiedade tremenda para colocar custo em cima do teu produto e para justificar a sua falta de, como que eu posso dizer, de organização, a sua falta de entender como que funciona, a sua falta de administração da sua empresa. Não coloque a culpa na precificação, a precificação não tem absolutamente nada de complicado. Combinado? Vamos dar sequência aqui. Se você não tem o custo fixo, são os 91 centavos. Aqui dentro dos 91 centavos eu esqueci de contar a folha. Cada pack de folha de papel gloss, para mim, ela vai custar em torno de R$30 a cada 100 folhas. Então, eu tenho 100 folhas e divido por R$30, certo? E aí, R$30 dividido por 100 folhas, eu tenho mais um custo de 0,30 centavos, que eu vou somar nos 91 centavos. E aí, 91 centavos mais 30 centavos, ponto 91 mais 30, que é igual a R$1,21 eu tenho aqui para fazer isso aqui se eu não tiver o meu custo fixo. Aqui eu tô colocando um custo fixo elevadíssimo de R$580, mas com toda certeza você não tem esse custo fixo, que a gente já conversou lá. Então seria basicamente R$1,21. E aí esse R$1,21 eu vou colocar aqui o lucro. Para que serve o seu lucro? Você vai somar aqui mais 30%, mais 40%, mais 50%, mais 100%. O lucro, ele vai servir para que você compre os materiais. Então, equipamento, tudo que for impressora, silhuete, tesoura, tudo que for para melhoria do seu negócio, ele não vai entrar como custo, ele vai entrar como investimento a partir do seu lucro. Então, você tem um lucro e você tem uma melhora na sua empresa. Você tem uma melhora na sua produção, você não vai colocar esse custo para o cliente. Tati, mas eu tenho a silhuete, eu compro lâmina, os materiais de reposição. Ele vai sair do seu lucro. A lâmina da silhuete, para ela cortar papel 180 gramas, ela corta aproximadamente entre 400 a 500 papéis. Então, todos esses custos, como eu falei para você, eles têm que entrar dentro do seu lucro. Aqui ele já está entrando no seu salário, aqui você já está tirando. Tudo que você cobrar a mais vai ser para o seu investimento, para reposição de material, para reposição de produto, para investimento em equipamento. E não vai repassar esse valor para o cliente porque ele está dentro do seu lucro. Você só vai repassar o valor do cliente se você comprar exclusivamente esta cola para fazer aquele determinado kit que eu tive encomenda, como a gente falou lá da manta de strass. Então, não inventa. Se você ficar querendo inserir tudo, vai acabar que você vai ficar louca e você não vai ter um custo muito maior do que 10, 15 centavos por folha. Então você coloca ele aqui no teu lucro e aí você vai pegar esse lucro e você vai fazer deste lucro 50% de investimento e 50% você vai guardar. Por quê? Porque você precisa investir na sua empresa, em ferramentas, porque quanto mais maquinário você tiver, quanto mais ferramentas, vão aumentar a sua produtividade. Lembrando que equipamento não é sinônimo de venda, e sim de produtividade. Não é porque eu comprei uma silhuete, não é porque eu comprei uma impressora laser que eu vou ter mais venda. Isso daí é para você
garantir a melhora no teu produto e na sua produtividade. As vendas, elas não estão entrando dentro do equipamento. Não é porque é magia, comprei a silhuete, vou vender. Não. Vendas é uma coisa, equipamentos são outra. Nenhum equipamento vende sozinho. Ele só vai vender se você souber vender o seu produto. Aí sim ele vai te ajudar com a sua produtividade a oferecer produtos exclusivos, a oferecer produtos com acabamento melhor, certo? Então, essa é a aula que eu queria passar para você. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E aí, me conta, o que você achou?